Bom dia, alunos e alunas do nono ano. Vamos lá, a nossa correção da disciplina de redação. Iremos iniciar com um questionário sobre o livro paradidático, Memórias Quase Póstumas de Machado de Assis. Primeira questão. Consultavam a tabela na qual os números pareciam não bater, quando Carolina entrou no escritório de uma maneira intempestiva. Letra A. Por que Carolina estava indignada? Resposta. Carolina estava indignada com a agressão que Hermenegildo sofrera do padrasto. Letra B. O que Machado e Carolina fizeram? A resposta que devemos colocar é: Machado e Carolina acompanharam Hermenegildo até a sua casa no Morro do Livramento para conversar com sua mãe a respeito da agressão. Eles acabaram por se responsabilizar por Hermenegildo, arranjando-lhe casa e trabalho, e encaminharam sua mãe a um hospital. Sequenciando nosso questionário, nós temos: como a casa era pequena e o jardim e o quintal exíguos, o Raimundo e a Joana dispensaram qualquer ajuda. Qual foi a função que Hermenegildo passou a exercer na casa de Machado? A resposta é a seguinte: Hermenegildo passou a cuidar da arrumação e da limpeza dos livros da biblioteca. Letra B. Quem teve a ideia de empregá-lo nessa função? Se nós analisarmos a leitura do nosso livro paradidático, nós saberemos que temos que colocar a resposta que foi Carolina que teve a ideia de empregar Hermenegildo na função, para fazer a arrumação e a limpeza dos livros na biblioteca. Ou seja, então a resposta certa é Carolina, na letra B. Letra C. Como foi a reação de Machado? Explique. No início, Machado resistiu à ideia de ter alguém em sua biblioteca, incomodando-o durante o seu trabalho. No entanto, com o tempo, Machado passou a gostar da diligência e da inteligência do rapaz, chegando a tomá-lo como secretário. Então, essa é a resposta da letra C. Na questão 3, vai dizer o seguinte: diz o padre Siqueira Machado: os romances são como espelhos da vida. Neles, vemos reflexos do que são ou poderiam ser os homens. Você concorda com essa afirmação? Explique. Analisando o final da questão, sabemos que essa é uma questão de cunho pessoal, onde vocês irão usar a sua criatividade e responder. Quarta questão. No outro dia, enquanto tomava meu café, pensei que aquela notícia podia redundar num conto. Pus as mãos à obra e comecei a escrever algo a que dei o título provisório de A Casa de Orates. Letra A, sobre a questão 4. Qual a notícia que, segundo Machado, podia redundar num conto? Resposta: a notícia da internação de certo jovem chamado Torquato no hospital Dom Pedro II porque se apaixonara por uma escrava. Letra B da quarta questão. Qual se tornou o título definitivo do conto? Resposta: o conto definitivo passou a ter o título de O Alienista. Ok, vamos continuar a nossa correção. Agora nós iremos para o questionário do livro didático. Lembrando que nós, na aula anterior, corrigimos as questões
da página 32. Agora iremos sequenciar da página 33 até a página 36. Letra B. Transcreva trechos que comprovam sua resposta. Vamos lá, a resposta que devemos usar. Isso pode ser observado no seguinte trecho: o cabelo liso, castanho claro, meio ralo, não usava barba, dava a impressão de que acabara de fazê-la, irradiando limpeza. Trajava-se de maneira conservadora, com roupas bem feitas, onde predominava cores roxas em tecido de veludo. Letra C. O que essas características de Andrew revelam em relação a ele e aos demais robôs? A resposta que devemos usar é a seguinte: essas características revelam que Andrew era diferente deles, pois apresentava características que o aproximavam de um ser humano. Agora nós iremos explorar o gênero, ou seja, o conto de ficção científica. Primeira questão ao explorar o gênero em questão. Vai dizer o seguinte: os contos de ficção científica, assim como os contos de terror, são gêneros narrativos. Letra A. Qual dos elementos da narrativa mais se destaca no texto? Por quê? A resposta está relacionada ao personagem principal, que é Andrew, visto que toda a história gira em torno dele. Sequenciando a nossa correção, nós temos a letra B. Qual o foco narrativo desse conto? Que efeito isso causa à narrativa? Antes de nós respondermos essa questão, temos que lembrar que temos o foco narrativo em primeira pessoa, que é o foco narrativo, que é o narrador-personagem, e nós temos o foco narrativo em terceira pessoa, que nós chamamos de narrador-observador. Vamos à resposta dessa questão. O foco narrativo está em terceira pessoa, ou seja, narrador-observador. Isso vai permitir que os fatos sejam apresentados ao leitor de forma mais ampla. Letra C. Que acontecimento desencadeia toda a história? Resposta: o fato de Andrew ir até um médico solicitar uma cirurgia. Questão 2 do livro didático. Além dos elementos da narrativa no conto lido, há características que permitem identificá-lo como uma ficção científica. Letra A. Que informações aparecem na introdução do texto? Ao você ler o texto As Três Leis da Robótica, você vai observar que, na introdução, Andrew é apresentado ao leitor, é revelado onde ele está e o que pretende fazer lá. Então, essa é a resposta da letra A. Letra B. Após a introdução, inicia-se um conflito no conto. Identifique-o. Vamos identificar o conflito após a introdução. Então, a resposta que nós temos é a seguinte: Andrew revela ao cirurgião o desejo de fazer uma cirurgia. O médico afirma não entender seus motivos, mostrando-se, inclusive, espantado. Letra C da segunda questão. Após o conflito, o que se segue é o clímax do texto, momento de maior tensão. De que forma isso ocorre na história? Então, vamos responder essa questão. Então, a resposta é a seguinte: Andrew questiona ao cirurgião se ele não gostaria de se tornar humano. Isso vai ser uma grande reflexão sobre os sentimentos de Andrew e a confusão que isso causa no cirurgião.
Letra D. O desfecho da história é marcado por uma quebra de expectativa. Explique do que se trata e por que esse final foi inesperado. Resposta: trata-se de revelação de que André Martin é um robô, assim como o médico. A revelação é inesperada porque o médico, até esse momento, acreditava que André era um ser humano. Lembrando que a terceira questão ela é de cunho pessoal, ou seja, use a sua criatividade e responda a terceira questão. Vamos para a quarta questão. Que elementos científicos há no trecho? E que elemento caracteriza gênero ficção científica no conto lido? Lembrando que o conto que foi lido foi As Três Leis da Robótica. Vamos à resposta. O conto baseia-se no fato de que já existem robôs em nossa realidade desempenhando diversas funções. Este é o elemento científico da história. Além disso, são acrescentados elementos ficcionais, como o robô que apresenta características e desejos iguais a dos seres humanos. Quinta questão. Muitos livros de ficção científica já anteciparam invenções ou situações que só existiram anos depois. Isso ocorreu, por exemplo, no livro A Viagem ao Centro da Terra, de Júlio Verne, que apresentou a ideia de explorar o centro da Terra, algo então inimaginável. Letra A. Que invenção o conto de ficção lido procura antecipar? A resposta é a seguinte: a história antecipa a inteligência artificial. Letra B. Em que momento isso fica evidente na história? A resposta que vocês devem colocar é a seguinte: isso fica evidente quando André deseja se tornar humano e ainda solicita uma cirurgia para isso. Letra C. O conto O Homem Bicentenário foi publicado pela primeira vez em 1976. Agora lê algumas manchetes publicadas em 2017. Primeira manchete: inteligência artificial consegue desenvolver linguagem própria. Segunda manchete: Rússia está desenvolvendo mísseis com inteligência artificial. Vamos à questão da letra C. O que é possível concluir sobre as projeções científicas feitas no conto? Vamos à resposta. É possível concluir que a inteligência artificial é algo recorrente na atualidade e não é mais algo ficcional. Isso confirma a antecipação feita por Isaac Asimov em seu conto. Finalizando a nossa correção, nós temos: quais das seguintes situações poderiam ser consideradas ficções científicas? Viagem no espaço, histórias com personagens alienígenas, aeronaves não tripuladas, controle da mente e habilidade paranormais. Então, vocês devem assinalar o primeiro parêntese, o segundo parêntese e o quarto parêntese. O único que vocês não irão marcar é o terceiro parêntese. Chegamos ao final da nossa correção. Tchau para vocês e lembre-se, cuidem-se e fiquem em casa.